A Elisa. Você. A Elisa. Não, é a Frane. Ela me falou que... A Frane. Ah, é? Ah, então a Frane. A intriga da oposição. Só porque viram a Margarete, aí a cachorra latiu. Eu fiz sexta-feira. Então tá tudo certo, eu faço. Bom, vamos agora pensar no nosso querido Mestre Jesus e agradecer a Ele por mais essa oportunidade. São pequenos estudos, Senhor, mas, conforme o ditado popular, de grão em grão a galinha enche o papo. Aos poucos vamos também somando, aprendendo, conhecendo o Teu Evangelho, para poder melhor aplicá-los em nossa vida. Saber tomar sempre a decisão correta na hora certa. E que toda vez, Senhor, que tenhamos dúvida quanto às nossas decisões, pedimos aos nossos anjos guardiões, amigos espirituais, que venham nos acudir e nos mostrar o verdadeiro caminho. São muitos milênios, Senhor, tomando atalhos, andando por trilhas desconhecidas, fugindo da realidade. Mas agora, Senhor, contigo, com os amigos espirituais, podemos ter a certeza que estamos com dificuldades, mas já estamos trilhando o caminho certo. Obrigado por tudo, Senhor. São essas oportunidades que nos deixam cada vez mais te conhecer e ver a sua grandeza. Senhor, queremos pedir por todo o grupo, todos aqui do grupo de estudos, todos também de outros grupos, enfim, por toda a humanidade, Senhor. Queremos pedir por todos. Eles, nessa humanidade, estão incluídos todos os nossos irmãos. O irmão que está morando ao nosso lado, o vizinho, o irmão que trabalha conosco, o irmão que convive conosco, os irmãos que não estão tão próximos a nós, mas nós somos também responsáveis por eles. Enfim, Senhor, pedimos por todos os que estão doentes, que estão passando por diversas dificuldades, a todos, por todos, pedimos, Senhor, que os ajude nessas provações e expiações tão difíceis. E desde já, Senhor, pedimos para começarmos agora o nosso estudo. Possamos estar cada vez mais próximos de Ti. Obrigado, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa noite, Graças a Santana, Deus. Jorge. Boa noite, Jorge. Boa noite, Consuelo. Boa noite, Jorge. Boa noite. Boa noite, Consuelo e Jorge. Bom, hoje nós estamos no Livro dos Espíritos, né? Nós estamos na pergunta 455. Nós estamos começando já no meio para o final dela, um parágrafo que está escrito o êxtase. O êxtase. Tá? Ok. O parágrafo começa escrito o êxtase. Sim. Todos acharam? Sim. Tudo um silêncio. Eu já me encontrei. Já? Jorge. Já. Qual é o O parágrafo? êxtase é o estado... Parágrafo é... Vê se assim, é isso? Não, Assim mesmo? o êxtase tem um parágrafo que é assim. Em cada uma das existências corporais, e o próximo ponto é o êxtase é o estado em que a independência da alma com relação ao Aqui, ó, corpo... o êxtase é a dependência da alma, tá? Isso. Página 235, o livro maior, né? Tá aqui, ó. Eu não sabia que era esse, senão eu tinha te falado, que é igual o meu. Tá. Obrigado. É porque aqui cada um tem um livro diferente, entendeu? É que eu tenho um marcador, só que caiu, por isso que eu estava aqui. Então,
Eu faço uma setinha de lápis. Jorge, isso é coisa do inimigo. É, Toca o bar. é o inimigo, Jorge, é o inimigo. O inimigo foi sorrateiramente puxou o marcador do livro. Tá certo. É. Inimigo poderoso. Então vamos lá. Eles tentaram nos irritar. Eles tentaram nos irritar com a demora. Tá certo. Boa noite, primo. Então, Boa noite, Ludinha. Boa noite. Então, vamos lá. Hoje o Boa estudo... noite, Camila. Boa noite. Hoje o repete para estudo é de... Beleza. Vou falar, peraí. Hoje o estudo é do Livro dos Espíritos, parte 2ª, pergunta 455. Nós estamos num parágrafo que diz da emancipação da alma, tá? Parte 2ª, capítulo 8, da emancipação da alma, pergunta 455. Nós estamos no parágrafo que começa assim: o êxtase é o estado em que a independência da alma... Achou, Lourdinha? Bom, podemos ir? Podemos. Então, vamos lá. O êxtase é o estado em que a independência da alma com relação ao corpo se manifesta de modo mais sensível e se torna, de certa forma, palpável. O êxtase é aquela forma que ele vai repetir várias vezes aqui, que o espírito é o mais livre possível do corpo. Preso, pequeno, por aquele famoso cordão de prata, né? Mas ele se torna muito, muito, tá? Digamos, fino, né? Bem sensível mesmo, né? Então, ele alcança coisas maiores. Ele vai falar, nós já falamos disso várias vezes aqui durante o estudo, né? Vamos continuar, vamos lá. No sonho e no sonambulismo, o espírito anda em giro pelos mundos terrestres. No êxtase, penetra em um mundo desconhecido, o dos espíritos etéreos, com os quais entra em comunicação, sem que, todavia, lhe seja lícito ultrapassar certos limites, porque, se os transpusesse, totalmente se partiriam os laços que o prendem ao corpo. Então, há uma pequena diferença aí também do sonambulismo, né? Desse tipo de emancipação da alma, que no sonho e no sonambulismo, nós estamos ainda muito presos às coisas terrestres. Já o êxtase, nós já vamos entrar em um mundo etéreo. Nós temos aquela obra póstuma, aquela menina da música, né? Olha só, eu cheguei aqui agora, tem 10 minutos, eu estava, como sempre, dando a última olhada. Revista Espírita, de 1869. Tu tem Não tem essa. É que você não estava falando no Bezerra de Menezes naquele dia para comprar essa coleção, viu? Se você comprou, como é que eu ia comprar? Eu cheguei antes. Tem no mês de fevereiro de 1869, você não tem, eu vou só comentar aqui, não vou ler. Existe uma música na Igreja Católica, antiga, famosa, que eu realmente já vi e não me liguei muito, mas quem quiser procurar, eu não sei o nome, como é que se pronuncia. Se escreve com S mudo, Stabat, com T mudo no final, Stabat Mater. Tá? É uma música clássica, Stabat Mater. Eu até ouvi agora, achei linda. Tá? Linda, 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 linda. Tá? Muito bem. O Kardec recebeu uma carta, primeiro falando quem foi o autor o autor dessa música, aliás, está na internet, é Pergolese. Também não sei se é essa a pronúncia. Pergolese. Tá? Pergolese. Com S-S-E. Pergolese. E aqui é a história que o Kardec recebeu, se chama A Visão de Pergolese. Quem quiser procurar na Revista Espírita, fevereiro de 1869, é muito bonita a historinha, pequena. Foi muito bem, diz que ele nasceu
um pouco antes dos grandes outros compositores, que também é um mestre que não é muito conhecido, né? Mas que nasceu em Nápoles e com 8 anos de idade já encantava toda a Europa, tipo Mozart, a mesma história do Mozart, né? E foi assim durante toda a vida. Até fala assim que ele fez a arte musical dar um passo imenso. Por assim dizer, lançou o germe de uma nova era, que em breve deveria produzir os mestres Mozart, Merru, Beethoven, Haydn e outros, né? Então, é digamos, um precursor, assim como nós tivemos Sócrates para o Cristo, né? Depois, agora Kardec, né? Veio à frente. E diz que ele parava assim, ia na rua, né? Olhava para o céu e entrava já, recebia, né, a inspiração para compor, né? E ele começa a história que interessa a gente assim. Na Sexta-feira Santa, Pergolese acompanhou uma procissão, né? Apareceu, aproximando do tempo, pareceu que entrou em uma calma que ele não conhecia, né? Uma calma. E transpôs a porta principal. E quando se transpôs, sentiu-se-me envolto numa nuvem ao mesmo tempo espessa e luminosa. Em breve, nada mais viu. Um silêncio profundo se fez ao seu redor. Depois, ante os olhos, seus olhos admirados, em meio à nuvem, na qual até então lhe parecia ter sido levado, viu desenhar-se os traços puros e divinos de uma virgem inteiramente vestida de branco. Ele a viu pousar seus dedos etéreos no teclado de um órgão e ouviu um concerto longínquo de vozes melodiosas, que insensivelmente dele se aproximavam. A melodia que essas vozes repetiam enchia de encantamento, mas não lhe era desconhecida. Uma coisa interessante, ou seja, ele foi levado a receber uma música que lhe era conhecida da época, devia ser da época que ele estava desencarnado, né? Ainda no plano astral, né? Parecia-lhes que esse canto não era senão aquele do qual não tinha podido perceber senão vagos ecos. Essas vozes eram bem aquelas que há longos meses lançava perturbação em sua alma e que agora lhe traziam uma felicidade sem par. Sim, este canto, essas vozes, era bem o sonho que tinha perseguido, o pensamento e a inspiração que inutilmente tinha procurado por tanto tempo. Mas, enquanto sua alma, arrebatada no êxtase, bebia largos sorvos as harmonias simples e celestes desse concerto angélico, sua mão, movida como que por uma força misteriosa, se agitava no espaço e parecia traçar, malgrado seu, as notas que traduziam os sons que o ouvido escutava. Pouco a pouco as vozes se afastaram, a visão desapareceu, tá. O artista ergueu-se assim. Esse canto de uma simplicidade sublime que o deveria imortalizar, o Stabat Mater, que desde esse dia o mundo cristão inteiro repete e admira. O artista ergueu-se do tempo calmo e feliz e já não inquieto e agitado. Mas nesse dia uma nova inspiração se apoderou dessa alma de artista. Ele ouvira o canto dos anjos, o concerto dos céus. Né? Então foi através disso aí que ele, do êxtase, né, que ele conseguiu fazer essa obra bonita. Eu estava ouvindo ainda há pouco, realmente parece que são anjos cantando. Tá? Depois eu aconselho, né, se vocês tiverem um tempinho, tá na internet, é só ir lá no YouTube, tá? Ou no próprio Google, que vai jogar para o YouTube e vão ver essa obra. Pergolese Stabat Mater. Então ele, conforme está falando aqui, né, no êxtase, penetra o mundo desconhecido dos espíritos etéreos. Olha onde ele foi levado para, né, trazer essa música para nós, né, essa coisa linda, essa obra de arte. E assim a gente vai vendo na história da humanidade, não é só com ele que aconteceu isso, né, com muitos outros, principalmente na área, né, da arte, da ciência também. Nós sabemos do caso do famoso Thomas Edison, né, e assim por diante. Então, nós espíritos, nós espíritos, né, temos que passar a falar assim, né, conseguimos alcançar zonas bem mais
né, sensíveis. E às vezes até deve acontecer conosco que nós não conseguimos lembrar. Mas feliz é aquele que lembra, né? Que traz essa sensação maravilhosa junto consigo. Tá? Alguém quer comentar algo? Eu baixei aqui, o Afrânio. Tá lá, tem aqui. Eu entrei no Google. Tá lá, Stabat Mater, Pergolese. Vamos ver Isso. aqui se dá para ouvir aí, rapidinho. Vai começar a tocar agora. Só para ter uma ideia inicial aí. É. Aqui não está chegando, não. Não, calma aí, peraí. Ah, sim. Deixa eu aumentar aqui. Tá dando para ouvir? É essa? Daqui a pouco começa uma solução. Quer que eu avance um pouco? Um pouquinho. Vou avançar. Pode parar? Beleza. Então, pronto. Bom, veja bem. De música clássica, tá? Nem todo mundo gosta. É verdade. Me tocou muito porque, né, a gente ouvia ali sentadinho com calma, né? Depois, numa hora que tiverem, né, todo mundo um tempinho legal, escutar, são várias composições, essa é uma delas, né? Muito boa mesmo. Parece mesmo, né, que é algo angelical, algo que vem do alto para nós. Aliás, todas as músicas clássicas, né, é a voz do alto. É a música, conforme os Espíritos nos falam, que mais se aproxima das músicas divinas. Então, as músicas clássicas trazem muito lá de cima para a gente. Né? Imagina se lá em cima tivesse o pancadão, não ia dar certo, né? Que é o preferido aqui embaixo. Bom, alguém comenta alguma coisa, fala algo? Ninguém? Eu estava tentando lembrar. Eu não sei se é algo, por exemplo, no caso desse êxtase, eu não estou lembrando qual é o livro, nem a passagem, é mais ou menos isso. Livro não, eu não sei se foi o retrato da Mona Lisa, é retrato de um desenho artístico, e que aí alguém perguntou, acho que não sei se foi o André Luiz ou alguém que perguntou, mas o fulano de tal, aí alguém disse assim para ele, não, esse pintor aí esteve em tal local e copiou e trouxe para a Terra. Não sei se isso seria o Estado também de acordo com... Eu não me lembro qual livro. Martírio de São Diniz. Martírio de São Diniz? É o livro? Obra. Não. A obra, né? Agora o livro também não estou conseguindo lembrar, não. Isso, em alguma palestra que eu participei, você está falando aí, eu estou lembrando. Eu não sei se é os mensageiros, tá? Eu não tenho, assim, também não. certeza se é o Não mensageiro. tenho lembrança. São Diniz, tá? E ele... É isso aí, o artista teve lá, copiou, que o André Luiz falou, e eu conheço essa obra aí, né? Lá da Terra. Cara, não, o artista teve aqui, ou seja, né? Em espírito, viu, copiou e levou lá para vocês. É isso aí, e assim a gente vai ver, a humanidade está, né, cheia desses causos, né? Desses acontecimentos. Aquela música, quem viu o filme Amadeus, do Mozart, né? Na última gravação dele, no filme até ele sofre muito fazendo a gravação, grande parte dela foi em êxtase, é Requiem, o nome dessa última peça dele, a última ópera dele.
E várias outras do Mozart, né? Ele entrava, a sogra dele começou a brigar com ele, e mostra ele assim, olhando para ela e rindo. Ele já estava em outro mundo e fez uma ópera famosa dele, que tem uma cantora lá na Alemanha que canta bem, puxa vida. Bom, depois é a Flauta Mágica. A Flauta Mágica. E tem a passagem que a sogra, no caso, que ele se inspirou na sogra, foi lá no mundo astral e trouxe a música, né? Então, não estou lembrado. Né? Só me lembrei o nome da ópera, Flauta Mágica. E é assim, eles vão lá, traz para nós. Vão lá, traz para nós. Né? E quem O faz? nós... Fala. São vários espíritos ou é um determinado espírito que faz esse, por exemplo, esse quadro? Né? Ele foi lá, foi um determinado espírito, foi assim, digamos, a sutileza de vários espíritos que acabam fazendo esse desenho, entende? Como se fosse um pensamento muito, muito sutil. O que é isso? É um só ou é aquela sutileza, aquela grandeza dentro desse lugar que a gente leu, que há um determinado limite que a gente não pode ultrapassar. Então, como lá deve ser um lugar assim maravilhoso, deve haver, né? Muita coisa bonita, né? Exato, e deve ser construído por várias mentalizações bonitas. Então, é isso que eu estou pensando, se é um só, ou se ou é todo um grupo, ou é todo um lugar que faz isso. Veja bem, tem um livro, né, que lá no Maria Vaz tinha um monte lá, né, nós compramos, né, A Vida Além do Véu, não é esse, Elisa? A Vida Além do Véu. Está aqui na minha frente, A Vida Além do Véu. Para regiões etéreas, né, os espíritos vão aprender a criar com pensamento, mas com domínio. Né, e até que a mãe do reverendo, que é um padre que escreve esse livro, que psicografa, né? Disse que era até engraçado, que eles também erravam, né? Fazia coisas pitorescas, etc. Né? Então, o conselho é assim: a pessoa que consegue chegar a esse lugar, logicamente que essa pessoa também. Nesse caso do Pergolese, ele já tinha essa música em mente, ou seja, ele já tinha nessa, digamos, já tinha essa programação de trazer essa música para a gente, aqui Mas para a ele Terra. participa dessa criação? Não, ele só traz. Não, pode ter sido criada por ele mesmo lá no plano astral, não sei. Ah, sim, é isso que eu queria saber. Se há uma participação de outros espíritos ou só é trazido para cá, entendeu? Pode ser ele. No caso das obras postas, que a menina foi ver a música celeste, lá não foi, foi criação dos espíritos, lá que ela, né, falou, me acorda, senão eu morro, né? Não sei se você se lembra dessa história, nós lemos aqui. Lembro. Não criou? Essa aí não, ele pode ter criado, que ele já tinha na mente. Vê que ele fala aqui na Revista Espírita que aquilo deixava ele angustiado, aquilo, né? Meses e meses, e veio assim. Vou te contar uma história rapidinho que aconteceu com a gente lá na serraria. Nós compramos toros para serrar, tirar tal, não pode ter defeito, né? O negócio tem que ser perfeito. Mas nós compramos uma tora muito grande, veio no meio todo cheio de defeito. Mas horrível aquele negócio, veio. Ela tinha mais ou menos 3 metros de comprimento, a peça, e ficou aquele quadrado defeituoso. Um quadrado grande, de 40 por 40 centímetros. Então, eu cheguei para o empregado, depois você picota aí e se joga no lixo. Sabe como é empregado, né? Nós viramos a costa, ele pegou e botou lá no fundo da serraria, meio escondido. Não sei por quê. Passado quase um ano, me chega um rapaz lá que é um artista, andando dentro da serraria. Eu quero ver se tem algo aqui que me atrai. Ele olhou para aquele topo, pelo amor de Deus, é isso que eu tanto procuro. Olha só. É isso que eu tanto procuro. Muito bem. Negociou conosco, tal, levou. Diz que ele fez um assento para ficar no jardim, um banquinho de jardim com assento, que ficou a coisa mais linda do mundo. Um dos diretores dele, para você ter ideia. Diz que o negócio ficou maravilhoso, eu não vi. Quer dizer, o artista tem um olhar diferente do nosso. Assim como um gênio. Né? Eles enxergam coisa que nós não vemos.
Então, veja bem, estou falando de um artista em comum, mas tem vários outros. Eles conseguem, já atrás do mundo espiritual, essa sensibilidade visual, digamos assim. Ele alcança algo e nós, simples mortais, não alcançamos. E no ramo que eu trabalho hoje, está cheio disso. Tá? Tal de móveis rústicos, móveis de madeira de demolição. Tem lojas aí na Barra, chega lá, tu fica assim admirando como é que esses caras são inteligentes, o tipo de trabalho que eles fazem, né? Quer dizer, eu estou falando de madeira, né? Estou falando de outros, mas para mim é arte. E o que eles fazem é arte. E é único, Então, né? e é único, exato. Eles não conseguem fazer dois igual, que é difícil. Fazer um já é difícil. Né? É. Então, a pessoa já tem esse dom, tá? E esse dom tem que ser estimulado. Nós precisamos desse estímulo aqui no planeta. A arte está muito esquecida aqui, principalmente aqui no Brasil, né? Infelizmente, né? Nós estamos a arte nossa, nós não estamos muito. Né? A escola devia dar um pouquinho mais de ênfase nisso, mandar ler mais coisas, né? Dar aula com a televisão mostrando, né? Aqui é o Museu de Louvre, né? Mostrar essas coisas na escola. Aí a necessidade de uma escola com horário integral. Não aprender somente português, matemática, não. Ver essas coisas para estimular a mente. Né? Fran. Oi. Eu gostaria de comentar para enriquecer duas coisas. Eu também ouvi do livro A Alcione, ela, se eu não me engano, ela lá em Sírios, ela foi para lá para aprender música também, né? E veio para cá nesse intuito. Mas esse último Ilan que foi comentado nas escolas, eu vou falar da área em que eu trabalhei por muito tempo, que é o setor de radiologia. Eu lidei com muitos médicos, especialistas em tomografia e ressonância magnética. Quando, às vezes, tinha médicos residentes com uma dificuldade enorme. Mas você não está vendo isso aqui, meu filho? E eu acabei de injetar o contraste, eu ficava atrás olhando, aonde que ele está vendo isso? Como é isso? O que é isso? Ou seja, eu não tenho meu perispírito elaborado, preparado para tal. O tal especialista tem. Lá no começo, alguns médicos residentes imediatamente vê, porque já está com o perispírito preparado para tal. Já traz isso na sua raiz, na sua raiz causal. Isso nós sabemos o que é, mediunidade. Porque não tem outra colocação. Isso aí, né? Então, como você acabou de falar, o estudo, a escola, para puxar, porque o cidadão já tem isso em si. Mas falta ali eu não sei se é um incentivo, se a palavra adequada é essa, ou outras. O estímulo. O estímulo, Né? né? Para poder, quer dizer, vamos dizer, desabrochar esses conteúdos, conhecimentos, sei lá. É isso aí. Mas quer comentar alguma coisa? É igual o cara do raio-x, que olha para o raio-x e a gente não vê nada. O cara fala, ó, você fumou e o cigarro foi marca tal. Tá lá, exato. Porque é que nós, aonde está escuro, sombreado, é o pulmão limpo. Quando você vê branco, aí tem. No pigmento, no meio do pulmão, sendo de um lado ou do outro, onde está branco, é ali que está o problema. Ou está o tumor, está as coisas, por aí. Estamos aprendendo aí. Eu vivi, Alguém né? mais coisa? Então vamos lá, Lisa. Cerca-o, então, resplendente e desusado fulgor. Desculpe. Cerca-o, então, resplendente e desusado fulgor. Inebriam-no harmonias que na terra se desconhecem. Indefinível bem-estar o invade. Goza antecipadamente da beatitude celeste e bem se pode dizer que pousa um pé no limiar da eternidade.
Esse aqui me faz lembrar, né? Botar um pé lá, mas deixa o outro cá, porque por enquanto está na hora. Bota só um. Se botar os dois, não volta. Sim. Então, alguém quer comentar mais alguma coisa, gente? Pode comentar, perguntar. Pode. Então, com relação, voltando atrás no êxtase, né? Que se o indivíduo penetrar no mundo desconhecido, quer dizer, aí ele poderá ir a óbito, como ele coloca aqui mais abaixo, né? Seca resplandecente, se eu não me engano. É por aí. Eu tinha lido, quando se leu. Num pequenino esforço que quebraria sem remissão, que esse laço, esse fio. Né? No próximo, outro parágrafo lá embaixo. No estado de êxtase, o aniquilamento do corpo, é isso daqui, né? Do corpo é quase completo. Bem, mas vamos lá. É aí, né? Então, o que eu, no meu entender, por isso que tudo é limitado e tudo tem que ter um acompanhamento do benfeitor amigo, porque se deixar, é igual o balão de gás. Você solta, vai, não tem controle. É igual um astronauta. Se ele bobear, não botar o cinto de segurança para agarrar, vai embora. Eles são treinados para isso, né? Vai embora mesmo. É igualzinho. Só uma comparação muito esdrúxula, né? Nesse entendimento. No Missionário da Luz, tem lá o item materialização. Eu li só um pedacinho, comecei a ler. Né? A ambiência é toda preparada para tal. E eles não deixam o pessoal entrar, não. De que natureza for. E os médicos têm que estar. Eles pedem para o médico estudar para ter um conhecimento específico, porque na hora da doação do ectoplasma ou do desprendimento, que é por ali, só fica naquela região. Não sai, não. Né? Fica só ali. Pois isso, se entrar a entidade infeliz, pode levar até o indivíduo ao óbito. Em certa situação. Não teve um caso lá no Frei Luís, se eu não me engano, eu acho que foi alguma coisa relacionada a isso. Não foi muito... Se não veio a bastidor, quer dizer, só ficou nos bastidores lá. Mas, segundo fofoca do movimento, né, acho que houve uma bobeada lá por parte de alguém e Vingadores, foi o nome que usou aí no começo, né, usurparam a energia do cidadão e o cidadão foi embora. Pode acontecer mesmo. O assunto é sério. E onde fica o mentor dele nessa hora? O arbítrio, minha filha. O mentor não pode fazer nada. Leia lá o livro lá, porque está lá escrito o que o Alexandre diz. Se nós não tivermos disciplinado... Então, quando se pede numa reunião específica, o Roberto aí, seu Roberto que está aí, ó, seu Roberto Coelho, Luiz Coelho, cansou várias vezes de falar, pessoal, olha o pensamento, pessoal, olha a educação. Se estiver falando besteira, Roberto, me salva aí, fala para Consuelo. Então, são as nossas ondas de pensamento. Por isso que pessoas que não estão educadas para participar de certo tipo de reunião, o mentor está lá, mas ele não pode fazer nada porque nós é que somos, né, senhores do nosso arbítrio. Desculpa aí, Consuelo, não é? Não, eu estou te entendendo. De encontro aí Tudo bem, não, tá certo. Respondeu mesmo, entendi. Vamos lá, Elisa. Vamos. Nesse estado de êxtase, o aniquilamento do corpo é quase completo. Fica-lhe somente, pode-se dizer, a vida orgânica. Sente-se que a alma se lhe acha presa unicamente por um fio, que mais um pequenino esforço quebraria sem remissão. Está aí, ó. Falar isso aí. Fala. Está aí o assunto. Está aí o assunto que a Consuelo perguntou, que o Jorge explanou, você também. É isso aí. Fica aquele fiozinho, qualquer coisa, né? Se não houver muito cuidado, logicamente... A própria vontade do indivíduo pode fortalecer esse rompimento, né? E ele fica nesse lugar bonito ou ele vai para outro lugar se ele romper esse fio e preferir ficar à morte? Que pergunta! Essa pergunta é para derrubar todo mundo, hein, Consuelo? Pensei nisso agora, cara. Eu de antemão garanto que não sei. Se pelo menos você fica lá, aí tudo bem. Vou saber. Mas se é a gente não se é a tua hora, tu pode ficar. Se é a tua hora, a pessoa
Tá na hora, pode ficar, mas se não for a hora... É isso. Não, eu estou te perguntando. Você vai nesse lugar. Esse lugar é inebriante. Você dá um jeito e acaba ficando, né? Acaba rompendo teus fios que te prendem ao corpo. Aí você morre. Vamos ser grosseiros. Sim. Aí você morre. Aí o que acontece? Você vai ficar lá ou você vai para outro lugar não tão bonito quanto esse? A resposta é a seguinte: você vai para a região que você é afim, entendeu? Regiões afins. Se você tiver que ficar por lá, o merecimento de ficar por lá, você fica. Se mesmo você... eu rompindo quase que um suicídio... Porque se agora você não rompeu, foi rompido. Agora, se foi suicídio, é outra história. Não vá pra... você corta porque quer ficar lá, não deixa de ser um suicídio, né? Pode ser que não vá para regiões tão pesadas, mas vai ter que, né, passar por alguma... Porque ainda está com fluido vital. Qual o problema do suicida? O suicida é um zumbi, aquele zumbi que a gente vê no filme. É um muito vivo. O que acontece? Ele rompeu uma situação que não podia acontecer, não podia romper os laços, porque ele ainda está encharcado de fluido vital. Por isso que o suicida é seguido no plano espiritual, porque os espíritos querem sugar dele aquele resto de energia. Aquilo dá um prazer, uma alimentação, entre aspas, para eles. Tá? Então, cada caos é um caos, não é isso? Então, a situação é o seguinte: vai para onde o plano que ele for melhor. Isso aí pode ter certeza. Se o melhor é ficar por lá porque merece, estava na hora de romper mesmo, ele só deu uma ajeitadinha, não tem problema. Agora, é complicado isso aí. É difícil responder, viu? Realmente é difícil. Ficou todo mundo sério pensando na pergunta e na resposta. Eu estou pensando aqui que não se deve levar uma tesoura para cortar esse fio de antecipação. Sabe lá para onde a gente vai, né, seu Roberto? Só esclarecimento. O Marco Aurélio diz que algumas pessoas têm esse fio de corrente, como é que corrente não, é de corda, de corrente de atracar navio. E tem pessoas que eles... que é fininho, né? Que é pura, né? É pregação, né? Então, aí esse cidadão está cheio de fluido vital, o benfeitor espiritual não pode fazer nada. Né? O indivíduo, digamos, precisa queimar esse fluido vital. Agora, vai para onde lhe for merecido. É claro que eles vão fazer o possível para colocar esse espírito ainda, para queimar esse fluido numa ambiência mais agradável para ele não ser vampirizado. E nem ser, vamos dizer assim, vampirizado. A palavra que eles usam lá do outro lado é vampirizado, porque vem espírito para buscar essa energia dele, sugar essa energia. Porque tem espírito desencarnado que não tem. Ele quer, como se estivesse encarnado, utiliza o fluido vital do ser encarnado ou do obituário para eles continuar na sua atividade. E que são várias, né? Enfim, é por aí. Por aí, ganha tempo. É por aí. É por aí. Vamos embora, Elisa? Vamos. Vamos lá. Nesse estado, desaparecem todos os pensamentos terrestres, cedendo lugar ao sentimento apurado, que constitui a essência mesma do nosso ser imaterial. Inteiramente entregue a tão sublime contemplação, o estático encara a vida apenas como uma paragem momentânea. Considera os bens e os males, as alegrias grosseiras e as misérias deste mundo quais incidentes fúteis de uma viagem, cujo termo tem a dita de avistar. Quando a gente vê o filme que tem esses grandes gênios, dá para a gente ver isso aqui. Nesses filmes que a gente vê a história de algum gênio, eles não são muito se ligar em coisas materiais, não. Eles ficam ligados naquilo que eles estão querendo fazer, do que eles se propõem. A gente vê. Tem um filme muito bom. Caramba, a memória some. Eu sei que o cara queria ser médico.
E ele que fez a primeira operação de medicina sem ser médico, né? Ele ajuda uma criança que estava nascendo nos Estados Unidos, uns bebês azuis, né? Que falavam. Quase Deuses, o nome do filme. Quase Deuses. O Vivian, que tinha até nome feminino, Vivian, né? Que era um escuro, ele tinha como é que se fala? Tinha uma vontade de ser médico e fazer algo de bom, né? Ele teve um lance que ele juntou dinheiro para estudar a faculdade de medicina, o banco faliu, mas não desiste também, assim, aquilo não deixa arrasado. Né? Uma vez perguntaram por que seu nome é Vivian? Minha mãe queria que tanto que nascesse a menina e nasceu eu, deu o nome de Vivian. Quer dizer, tem o nome de uma menina que a mãe esperava. Ela não se incomodava com nada, o negócio dele era justamente, né, ajudar. E essa história é real, tá? E ele, né, é o primeiro médico, quer dizer, ele não levou a fama, foi outro com quem trabalhava na primeira operação cardíaca do planeta, tá? A igreja foi contra, todo mundo contra, o coração é de Deus, não pode mexer. O filme é muito bonito, quase. E a gente vê que ele era um cara que ele não estava ligando muito para o material, tanto que ele foi pobre a vida inteira. Só no finalzinho da vida que ele vira doutor honoris causa, né? Lá na faculdade, que ele começa a ganhar uma coisinha melhor, mas a vida dele toda tem um lance mesmo que a mulher dele está assim, com problema financeiro, a mulher fala, meu amor, faz o que o teu coração manda. E o coração dele mandava o quê? Ele trabalhar em prol da humanidade. É muito bonito o filme, muito bonito. Vários deuses, tem na internet, tá? Então a gente vê que é isso aí, essas pessoas que têm, né, que vivem mais lá do que cá, na realidade, mesmo sem ser espírita nem espiritualista, eles não ligam muito a essas coisas materiais, eles têm um objetivo e querem, né, cumprir com uma missão e cumprir com essa missão. É muito legal isso aqui. Né? Não liga para essas grosserias, essas coisinhas que nós tanto ligamos e que nos atrapalha e nos atrasa. Né? É só a gente, nós estamos no livro dos Espíritos, lá na questão, né, cento e alguma coisa, fala dos espíritos sábios, segunda ordem. Então, esses espíritos já mais desprendidos estão mais desprendidos e o foco dele é esse. Você acabou de anunciar aí. Esse é o foco dele. Então, o que está aqui na periferia não lhe chama atenção. Passa por todas as dificuldades e tribulações. Eu digo, os sábios, que já estão bem próximo, né, aos espíritos puros. Ou estão fazendo estágio para espírito puro. Porque agora, pseudo-sábio, aí é o que quer aparecer, entre outras questões. É que a gente precisa também pensar a respeito. Temos que ser sábios para evitar os pseudo-sábios. Exato. Por isso que a gente tem que sempre aliar uma coisa a outra, porque puxa, né? Para a gente pensar. Consuelo, tem alguma pergunta aí para derrubar de novo? Não. Ai, Consuelo. Agora você vai ficar com essa fama. Para Kardec, viu? Ele não pôde colocar aqui para gente. Tá vendo? Pois é. Lá. Isso, um make-off. Fazer um make-off com ele. Bora? Vamos. Mais alguém quer falar alguma coisa? Então, vamos lá. Dá-se com os estáticos o que se dá com os sonâmbulos. Mais ou menos perfeita podem ter a lucidez e o espírito mais ou menos apto a conhecer e compreender as coisas, conforme seja mais ou menos elevado. Muitas vezes, porém, há neles mais excitação do que verdadeira lucidez. Ou, melhor, muitas vezes a exaltação lhes prejudica a lucidez. Daí o serem... vai ficar tão animado, tão feliz, tão assim, que vai atrapalhar a lucidez, realmente. Né? Como só fala que é a exaltação, né? Fica exaltado. Né? Aí atrapalha. De repente tinha que trazer algo, não traz, então traz incompleto, ou fica para uma próxima vez. O fato de ser um espírito que já estava
né, com alguma programação, não significa que vai conseguir fazer, né? Esse que é o nosso grande problema, tá? Então, há vários motivos que podem também não conseguir fazer. Está falando sobre uma exaltação. Isso é normal na gente. Às vezes a gente fica, né, tá numa ansiedade tão grande para conseguir algo. Quando está conseguindo, vem aquele estado, né? E pode o negócio dar errado na última hora. Aí vem a decepção. Então, bora lá, alguém quer falar alguma coisa? Vamos lá, Elisa. Daí o serem frequentemente suas revelações um misto de verdades e erros, de coisas grandiosas e coisas absurdas, até ridículas. Dessa exaltação, que é sempre uma causa de fraqueza, quando o indivíduo não sabe reprimi-la, espíritos inferiores costumam aproveitar-se para dominar o estático, tomando-lhe com tal intuito aos seus olhos aparências que mais o aferram às ideias que nutrem no estado de vigília. É aquela história, que até o Jorge comentou ainda há pouco, né? Se não se cuidar, vai cair. Vai cair. Os Vingadores, né? Os Vingadores chegam. É que eu peguei o nome aí que eu conheço, né? São irmãos nossos sofredores, ou os nossos perseguidores, que atribuíram como obsessores, né? Depois eles ficam aí tirando o seu marcador do livro, tu não sabe por quê. São criaturas que sofrem como nós, né? Inveja, ciúme. Sim. Né? Às vezes a gente está querendo melhorar. Deixa eu só explorar um pouquinho mais. Aqui, por exemplo, como se fosse uma reunião, o que ele fala aqui é do estático, né? O estático, por exemplo, é o médium que ele é inconsciente. E tem médiums, são raros, né? Que na reunião de desobsessão ele vê a entidade totalmente com seu perispírito modificado. Você tem, nem todos, né? Nem todos vê, que às vezes tem espíritos que têm seu perispírito totalmente lesado e o cidadão não vê, mas a entidade está chafundada no seu perispírito lá e falando via médium, extravasando. E ele coloca aqui né? Que isso pode, dependendo... Quem está usando essa palavra dependendo sou eu, tá? Que pode levar o indivíduo até a morte. Tá? Pode, dependendo. Não nas casas espíritas, né, sérias. Por isso que se pede. Ora, gente, em casa evitem manifestação por causa disso, daquilo. Volta e meia não ocorre em alguns terreiros umbandistas, não digo umbandistas, mas terreiros, né? Onde há pessoas desavisadas e acontece óbvio. Aí o pessoal joga pedra no centro espírita. Morreu no centro espírita, no trabalho, lá X. Aí joga pedra no centro espírita, que não tem nada a ver, né? Não, o centro espírita é neutro. Vai, Elisa. Vamos. Há nisso um escolho, mas nem todos são assim. Cabe-nos tudo julgar friamente e pesar-lhes as revelações na balança da razão. Isso. Vamos ver o que ele está trazendo, vamos ver se realmente é bom ou não é. Né? Aquilo que o Paulo fala, retende o bem, leia tudo, né? Retende o bem. É por aí. A emancipação da alma se verifica às vezes no estado de vigília e produz o fenômeno conhecido pelo nome de segunda vista ou dupla vista, que é a faculdade graças à qual quem a possui vê, ouve e sente além dos limites dos sentidos humanos. Só aí ele está trazendo uma coisa. Estou praticamente falando a palavra mediunidade. Praticamente estou falando isso aí, né? Quem a possui, ou seja, o extensivo,
que vê, ouve ou sente, além dos limites normais. Né? Mediunidade. Vamos lá. Percebe o que exista até onde estende a alma a sua ação. Vê, por assim dizer, através da vista ordinária e como por uma espécie de miragem. É isso aí. Eu não consigo ter essa vista ordinária, viu? A minha é pior que essa. Bem pior do que a ordinária. A Imagina. não ordinária já é ruim, imagina a ordinária. Vamos lá. No momento em que o fenômeno da segunda vista se produz, o estado físico do indivíduo se acha sensivelmente modificado. O Olha olhar... só, mais um motivo para a gente ver que o negócio está ligado ao organismo físico. O fenômeno mediúnico está ligado. Está vendo aí? Há uma modificação. A gente vê lá na mesa, né? A gente vê quem estava trabalhando, como é que é. Vamos lá. O olhar apresenta alguma coisa de vago. Ele olha sem ver. Toda a sua fisionomia reflete uma exaltação. Nota-se que os órgãos visuais se conservam alheios ao fenômeno, pelo fato de a visão persistir, malgrado a oclusão dos olhos. A gente vê muito isso quando vai num centro de umbanda, né? O cara, né? O cavalo, né? Não, o médio, o cavalo, né? Fica todo olhar interessante mesmo. Vamos lá? Aos dotados desta faculdade, ela se afigura tão natural como a que todos temos de ver. Consideram-se um atributo de seus próprios seres, que em nada lhes parecem excepcionais. De ordinário, o esquecimento se segue a essa lucidez passageira, cuja lembrança, tornando-se cada vez mais vaga, acaba por desaparecer como a de um sonho. A melhor, grande definição aí que ele traz, né? Como a de um sonho. A gente, quando acorda, lembra do sonho, não lembra? Naquele momento. Passa 5 minutos, vai tomar um copo d'água. Quando terminar de tomar um copo d'água, eu sonhei com alguma coisa que eu estava aqui pensando, não consigo me lembrar. Fala, Jorge. Não, eu falei, puf, esquece. Puf. Então, é o fenômeno de uma certa forma também. A pessoa vai lá, recebe. Necessário. Só fica o necessário. Fica o necessário. O Espírito falou isso por você, eu não me lembro. Aí na hora, talvez se lembrasse, mas alguns minutos depois realmente não vai. E assim por diante, né? Olha, hoje quando eu acordei, me trouxeram uma equipe. Eu tenho vaga lembrança que não foram 1, nem 2, nem 3. Inclusive, tinha uma pessoa, alguém que me cumprimentou, me abraçou, era uma mulher, né? E eu fiquei com aquilo na lembrança. E daí a pouco só ficou isso. Tinha mais coisas, mas eu não lembro do trabalho. Ou seja, o pessoal estava junto do grupo, levando um para casa de um, para casa de outro, para casa de outro, para casa de outro. É assim. Talvez pode ter sido até nós. E aí? E a gente não lembra. A gente tanto fala em Marco Aurélio que um dia desse eu sonhei que eu estava com ele também no local sentado, conversando. Agora eu não me lembro quem nem onde era. Eu só me lembro que a hora para Margarete. Eu sonhei com o Marco Aurélio, mas fala, já. Sábado perguntaram por você, o Marco Antônio lá. Perguntou, e o Afrânio? Aí eu falei assim, olha, ele tem um estudo que ele faz aí pelo Skype aí. Tá no YouTube lá. De vez em quando eu tô participando lá e tal. Ele perguntou. Na hora que abrir eu vou lá. Né? Acho que... Não abriu não. Quarta à noite, não abriu não. Só está domingo às 18 horas. Né? 18 a 19. Mudou muita coisa lá, viu? Mudou. A pandemia. Outros centros espíritas mudou também. Vamos lá, Elisa? Vamos. O poder da vista dupla varia, indo desde a sensação confusa até a percepção clara e nítida das coisas presentes ou ausentes. Olha isso, né?
Não. Quando rudimentar, confere a certas pessoas o tato, a perspicácia, uma certa segurança nos atos, a que se pode dar o qualificativo de precisão de golpe de vista moral. Um pouco desenvolvida, desperta os pressentimentos. Mais desenvolvida, mostra os acontecimentos que deram ou estão para dar. Isso aí, digamos que é a mediunidade, né, antigamente da profecia, né? Hoje como é que se fala? Previsão, não, né? Não, prever os Premonição? acontecimentos. Premonição? Premonição, isso aí. Né? Vamos lá. Vamos acabar essa pergunta hoje. O sonambulismo natural e artificial, o êxtase e a dupla vista são efeitos vários ou de modalidades diversas de uma mesma causa. Esses fenômenos, como sonhos, estão na ordem da natureza. Tal a razão por que hão existido em todos os tempos. A história mostra que foram sempre conhecidos e até explorados desde a mais remota antiguidade, e neles se nos depara a explicação de uma imensidade de fatos que os preconceitos fizeram fossem tidos por sobrenaturais. A gente pega, por exemplo... fala, pode falar. Não, vai falar aí, depois eu falo. Vou falar que a Bíblia está cheia desses fatos. É isso aí. Cheio. São a Maria, José sonhando, Maria sonhando, e assim vai, né? Aquele encontro de Maria com Isabel. Tudo são motivados a sonho, recebidos, né, através do sonho, ou seja, dessa emancipação. Logicamente, né, esses espíritos encarnados vão a algum lugar, recebem. O próprio livro há 2000 anos, nós temos um fato interessante do senador, né? Ele senta no banquinho e de repente se sente desdobrado. Ele se encontra com Jesus não no corpo físico, se encontra com Jesus em espírito. Será que ele estava ali, onde está o corpo? Não sabemos, ele não fala sobre isso. Mas ele encontra Jesus desdobrado. Né? Não deixa de, entre aspas, ser um sonho, que ele sentou, adormeceu e se sentiu levado fora do corpo. Assim por diante, está cheio a gente tem livros, né, falando sobre sonhos aí na Bíblia, né? A gente vai ver muitos outros casos, no Antigo e no Novo Testamento. Eu ia lá para o João Evangelista. Ontem, lá no Terreiro Bandista, onde nós colaboramos, o rapaz estava fazendo um trabalho lá e ele vinha bem falando de Jesus, que é o Cristo, e estava tudo bem, tranquilo para o povo lá. Já viu o Terreiro Bandista só estudar o Evangelho? Está aí. São poucos, tá? Enfim. Aí, em determinado momento, ele falou do mulher, aí teu filho aí é tua mulher. Aí eu falei, ó, o Daniel é o mesmo espírito. Vem a ser o Francisco de Assis. É o mesmo. Então, esse João foi o que lá na ilha de Pátimo profetizou a questão do Apocalipse. Rapaz, quando eu falei isso, eu não acredito no Apocalipse. Eu quase que eu enfiei minha cabeça. Eu acho que não quer dizer, praticamente ele desdisse tudo que ele comentou. Eu acho isso, né? Porque é fato verídico. É porque não leu, talvez, aqui isso aqui que nós acabamos de ler, que ele coloca o sonambulismo natural e artificial. O êxtase e a dupla vista são efeitos vários de modalidades diversas. É isso que ele está colocando aqui. De uma mesma causa, esses fenômenos, como os sonhos, estão na ordem da natureza. Os sonhos na mesma ordem de natureza. O espírito desprende. Só isso, vai passar o horário aí, eu vou falar demais. Eu posso falar rapidinho? Eu acho, Jorge, Pode, que talvez... Fala mais nada. Talvez ele tenha falado essa questão que ele não acredita no Apocalipse, não no livro do Apocalipse, que ele talvez nem conheça. Ele estava falando que não acredita no Apocalipse porque as pessoas pensam em Apocalipse como um fim total,
assim uma calamidade, uma catástrofe, um Armagedon, uma coisa assim. Eu né? conheço, não foi isso não, não foi isso não. Não é por isso Não, não. Eu porque Ele é então, polêmico assim, mesmo. porque não acreditar no Apocalipse de João é porque ele não conhece o livro de João, entendeu? Não, ele não conhece. João não falou nada de absurdo. Se você parar para pensar nas coisas que João falou e trouxer para o nosso tempo, é que a linguagem que ele usava naquela época era a que ele tinha. É diferente da que nós temos hoje. Talvez isso gere um pouco de confusão na cabeça das pessoas, mas é só um pouquinho de interpretação, né? Tem os selos, né? Tem tudo lá, os cavalos, só ver o simbolismo de cada coisa daquela que vai entender. Não tem nada de. Inclusive, né? Bom, já deu a hora. O Apocalipse é um livro assim que a gente podia, né? Dar uma olhadinha nele. Os gafanhotos que cospem fogo, né? Depois, não, tô falando assim, depois do livro Paulo Estevam, né? Uma sugestão, que eu já estou pensando nisso, hein? Gafanhoto Falta que ainda. cospe fogo. Pois nisso. Daqui a uns 5 anos, por aí. Vou estar com 75, 76, mais gaga ainda, talvez com mais perda de neurônio. Ih, rapaz, tô lascado. Ano que vem um assunto que vai começar muito interessante, né? Nele está incluso, né, a intervenção dos espíritos no mundo corporal. Influi os espíritos nos nossos pensamentos. E tem um livro da Dona Ivone Pereira, que eu estava pegando o livro ontem, mas não prestei atenção no nome, não sei o que, da mediunidade, onde vem falando sobre Chopin, falando sobre um monte de assuntos assim. Eu tenho que ver lá dentro o nome. Nós vamos fazer o estudo, mas no final, é um dos últimos livros dela. No final, tem um capítulo desse livro que resume tudo isso. Muito bacana, muito bacana. É aquela história que ela vai no mundo astral, o cara fala que ela vai quebrar o braço, vai ser atropelada. Eu não tenho, esse eu não tenho. Eu peguei um livro e era para pegar ele para vir para cá, para a mesa, e deixei lá em cima. Mas semana que vem eu comento sobre ele, mostro ele, tá? Porque no final desse item é umas 4 ou 5 folhas. A gente pode ler. E o comentário do espírito que acompanha ela, que é um médico da equipe do Dr. Bezerra, é fora de série. Resume todo esse pedaço aí tá? Os porquês de muita coisa que acontece. Olha, muito legal. Tá? Então, vamos deixar para semana que vem, nós vamos voltar a esse assunto, que nós já vamos começar o assunto, né? O tema, né? Essa intervenção dos espíritos no mundo corporal. Assim como existe a nossa intervenção no mundo deles, foi o que nós acabamos de estudar. É nós saindo daqui para lá, emancipação da alma. Tá? Nós que vamos lá perturbar. Agora eles vêm para cá, tá? Ajudar ou perturbar também, de acordo com o nosso pedido. Esse que é o grande problema. Bom, é isso aí. Mais alguém quer comentar mais alguma coisa? Nada? Sexta-feira é Paulo Estevam, né? Exatamente. Vou desligar Paulo aqui, Estevam. tá?